Olá, turma C11, professor Anderson aqui para mais uma aula de matemática na nossa plataforma. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a decomposição, um assunto que a gente trabalhou bastante durante o sexto ano, né? Mas que a gente vai precisar rever para conseguir trabalhar com conteúdos do sétimo ano também. Então, lembrando, né? A decomposição ela é uma maneira de ver como o número composto, aquele número que não é primo, ele se compõe em multiplicações de números primos. Então, assim, a gente fez uma revisão de números primos, né? E eu mostrei lá para vocês que tem uma sequência de números primos que é bom a gente lembrar. Se a gente não lembrar, pelo crivo de Eratosthenes, a gente consegue encontrar esses números primos, né? E a partir dessa sequência de números primos que a gente tem, que é interessante que a gente lembre, a gente vai fazer a composição de grande parte desses números compostos com os quais a gente trabalha, que a gente vai encontrar mais em provas, em vestibulares, em seleções e tudo isso para o que vem pela frente, né? Para entender as frações e tudo mais. Então, assim, vamos ver, né? Se vocês provavelmente vão se lembrar, mas vamos conversar um pouco sobre o assunto. Se eu tenho, por exemplo, o número 240 para decompor, tá? Eu quero saber qual é a composição do número 240. Eu sempre vou começar a fazer essa decomposição pela ordem dos números primos. Eu vou verificar se ele é divisível por 2, depois eu vou verificar se ele é divisível por 3, depois eu vou verificar se ele é divisível por 5, e assim por diante, conforme eu for encontrando problemas pela frente. Se por um acaso eu chegar em algum número maior do que esses, que não é divisível por eles, provavelmente vai ser um número primo. É muito difícil a gente encontrar na realidade, no dia a dia, na prática, uma situação diferente. Claro que existe, né? Eu me lembro de uma vez, numa avaliação que eu tive que fazer, que apareceu o número 9.901. E tinha que saber que ele era primo. Eu não sabia, tive que testar, tive que ir lá, né? Mas, nos problemas que a gente encontra mais corriqueiramente, isso não acontece. A gente consegue resolver 90% dos problemas usando esses valores. Então aqui, o 240, será que ele é divisível por 2? O que eu tenho que lembrar para saber se um número é divisível por 2? Ele tem que ser par. E o 240 é par. Então ele dá para dividir por 2. Ele é divisível por 2. E quando eu divido 240 por 2, dá 120. Metade. Na dúvida, vai lá e divide, né? 240 dividido por 2 dá... Opa, inverti os lados aqui. Besteira. Pensei uma coisa e escrevi outra. Cabe uma vez. Cabe duas vezes. Tinha 2 aqui, vou precisar de 2 lá, né? Significa que quando eu baixar esse zero, eu tenho um zero aqui. 120. O 120 também é par, também é divisível por 2. Então, eu vou dividir o 120 por 2. 6, 12. Tem um espaço lá, ainda vai ter um aqui. 0, 0. Dá 60. O 60 também dá para dividir por 2. Dá 30. O 30 também dá para dividir por 2. Dá 15. O 15 já não dá mais para dividir por 2. Próximo teste. Dá para dividir por 3. 1 mais 5 dá 6. Dá, tá na tabuada. Bora. 15 dividido por 3 dá 5. O 5 não dá mais para dividir por 3. Então eu vou testar pelo 5. 5 por 5 dá 1. E aqui eu finalizo. O 240, ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui tem uma forma reduzida, resumida de escrever. Lembra qual é? 2 na potência 4. Ele está aparecendo 4 vezes. Vezes 3 vezes 5. Então,
A decomposição em fatores primos nada mais é do que eu ir fazendo essas divisões para ver como se comporta, como se compõe esse número. Ele é um número que vai ser divisível por 2, vai ser divisível por 3, vai ser divisível por 5, por 6, por 4. Bom, mas a gente monta essa divisibilidade, monta essa composição. A gente recompõe a partir da decomposição. Poderia pegar outros exemplos, assim, tipo 165. 165 não é um número par, então não dá para dividir por 2. Critério de divisibilidade por 3 é a soma dos algarismos, né? 1 mais 6 dá 7, 7 mais 5 dá 12, 12 está na tabuada do 3. Na dúvida, 1 mais 2 dá 3. Então eu posso dividir por 3. 165 dividido por 3 vai dar 5. 55. 5 mais 5 dá 10, já não está mais na tabuada do 3, não dá por 3. Será que dá por 5? Tá. Quando é que dá por 5 mesmo? Quando termina em 0 ou 5. Então, como termina com 0 ou 5, eu posso dividir por 5. 55 dividido por 5, uma divisão fácil, dá 11. E o 11 já não dá mais para dividir por 5, porque ele não termina com 0 ou 5. Inclusive, o 11 é um número primo. Se ele é primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então, 11, 1, acabou. A minha decomposição, 3 vezes 5 vezes 11. Aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ou, na forma resumida, essa aqui. Aqui não precisa resumir, não tinha ninguém repetido, ó. Lá tinha. Certo? Então, assim, vamos partir, num primeiro momento, desses dois exemplos aqui. Exemplo A, exemplo B. Isso aqui é um lembrete. Vocês já têm aí no caderno. Tá? Dá um pause, copia esses dois exemplos e eu vou escrever alguma coisinha sobre isso. Tá? Espero por vocês. Então, pessoal, através do método das divisões sucessivas, esse que a gente estava fazendo, devemos esgotar a possibilidade de divisão por cada um dos fatores primos, como vimos nos exemplos. A decomposição mostra como um número composto é formado a partir dos fatores primos. Então tente calcular essas. Aqui tem uma atividadezinha para vocês. Decompor o 36, decompor o 32, decompor o 135, decompor o 126, o 231 e o 325. Só relembrando, então, vou fazer... vou mostrar mais um para vocês, tá? Que vai ser o 495. O que eu vou fazer? Vou lá, marcar. Aí eu penso, dá para dividir por 2? Não é par, não dá para dividir por 2. Ok. Dá para dividir por 3? Como é que eu sei? 4 mais 9 dá 13, 13 mais 5 dá 18, 18 está na tabuada do 13, então dá para dividir por 3. Aí eu vou lá e faço a divisão. Eu sei que vocês vão roubar e vão fazer a divisão na calculadora, não tem problema, tá? O que importa é que vocês consigam montar isso aqui. 6, 18, é melhor tentar, né? Claro. Mas, 15, 5. 165. Aí vamos lá. Será que ainda dá para dividir por 3? Enquanto ainda der, eu tenho que continuar. 1 mais 6 dá 7, 7 mais 5 dá 12, 12 está na tabuada do 3, dá para dividir por 3. 165 dividido por 3 dá 5 e dá 5. Já tinha feito esse. Aí dá para dividir por 5, que dá 11, e por 11, que dá 1. Certo? Eu tenho que esgotar, esgotar a possibilidade de divisão por cada um dos fatores primos, como vimos nos exemplos.
Mais um para fechar. Aí depois vocês dão pause e copiam a atividade. Tá? Vou fazer aqui, ó, 440. O 440 dá para dividir por 2. Dá 220. Dá para dividir por 2. Não gostei. Não vou fazer 440. Deixa eu pensar em outro número. 520. Melhor. 520 dá para dividir por 2. Não fica tão direto, ó. Aí eu vou lá fazer a divisão. 2, 6, 0. 260. Aí eu vou lá e vejo. O 260 ainda é um número que dá para dividir por 2? É. 130. O 130 ainda é um número que dá para dividir por 2? É. 65. O 65 ainda é um número que dá para dividir por 2? Não é. Mas eu não vou direto para o 5, porque ele termina com 5. Primeiro eu tenho que ver se dá para dividir por 3. 6 mais 5 dá 11. Não dá. Então eu vou dividir por 5, que dá 13. E o 13 é um número primo daqueles que a gente gravou. Então, ó, aqui 3 vezes 3 vezes 5 vezes 11. Aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 13. É isso que vocês vão fazer aqui. Testar por 2, depois por 3, depois por 5, depois por 7, depois por 11. E assim na sequência dos números primos. Combinado? Tendo feito, fotinho, manda para mim. Próxima aula a gente vai dar uma pincelada de revisão em MMC, tá? E dá uma olhadinha no MDC também. Dá o pause, até mais. Tchau, tchau.